é interessante, né? Porque quando fala dimensão, traz uma ideia de, olha, o que é isso, tal, mas eu fico vendo assim, me parecem ser algo que a gente já está nela, como podemos dizer assim, sentir essa dor no braço, igual eu tive um último podcast que a gente estava até falando disso, pô, você vai igual ele mencionou, ele falou, pô, você vai num médico, o médico fala que você não tem nada. Aí você já vai num outro, o cara fala que você tem aquela doença. Não é que um médico não sabe e o outro sabe. É que aquilo para chegar na doença, no plano material, ele passou por um processo. Ele passou por um processo que a gente pode chamar aqui, me parece, de dimensões. Que pode ser do aspecto emocional, do aspecto sentimental, do aspecto vibracional, do prana, que até chegar nessa vibração, vamos dizer assim, mais densa de que existe isso, né? E as dimensões me dá essa sensação, né? Que são camadas cada vez mais sutis desse ser humano ou desse ser, né? Total. Por assim dizer, né? Eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que é exatamente isso. E se for ver até na própria terceira dimensão, que é a que a gente tá aqui agora, né? Em que a gente tem o tempo e o espaço muito presentes, né? Não são já masterizados, vamos dizer assim. Cara, a gente descobre coisa o tempo todo. Tipo, a gente tem um Wi-Fi, bicho. A gente tem infravermelho. Tipo, cara, você passa uma música de um lugar pro outro, tipo, num segundo. Tipo, imagina se você chegasse há 200 anos atrás, e não é nem uma espécie de evolução. Chegar pra um cara e falar, cara, ó, daqui a 200 anos a gente vai passar informação, você vai ouvir uma música numa paradinha desse tamanho. Você vai conversar com outra pessoa. Tá ligado? Do outro lado do mundo. Exato. Tipo, num segundo. O cara fala, não, isso aí não é desse mundo, não. Isso aqui é de outro planeta. É alien. Exato. Imagina isso numa foto do... Porra, que, cara, você pega 2 gerações atrás, talvez alguém que viveu bastante fala pra você que é isso, saca? Então imagina, cara, isso dentro da nossa própria dimensão. Imagina quanto que a gente não vai abrindo de camada do que é possível quando a gente conseguir fazer a relação, a lógica do eletromagnetismo, né? Que é tudo, né, quase que, né, tudo tem sua lógica eletromagnética, né, do campo energético. Então, enfim, acho que tem muita coisa aí, cara, né? E aí agora me trouxe uma reflexão, acredito que interessante, né? A gente estava falando que quando a gente precisa parar de entender o mundo como 2 polos, né? Ou é A ou é B, ou é branco ou é preto, ou é negativo ou é positivo. Que me parece a terceira dimensão. Então, assim... a gente está nessa dimensão, que é dessa divisão, dessa polaridade, né? Provavelmente, se a gente já abstraísse isso, a gente já não estaria nessa dimensão, né? Então, a gente precisa... a gente está nesse processo, né? Não é que... temos que passar ou não. A gente está nesse processo que é dessa divisão que reflita o que é a terceira dimensão. A 4ª dimensão, as outras, pode ser de estar cada vez mais conectado, né? As dimensões me dão a sensação de que os corpos estão cada vez mais juntos, não tem mais essa separação, né? Me parece também, cara. Me parece que a gente tá muito mais interdependente energeticamente, sabe? Pelo menos a nível de consciência. E aí essa caminhada em prol da evolução seja... O voltar para dentro, né? Exatamente. E mais coletiva mesmo, assim, né? Acho que a gente tá tentando ferramentas pra gente se conectar mais. Mas quando a gente consegue, por exemplo, a gente fala com o outro, mas a gente não consegue se teleportar de um lugar pro outro agora. A informação sim, mas nós enquanto matéria não. A gente é muito denso pra enviar um fax nosso pra China, por exemplo. Né? A gente é muito denso ainda energeticamente. Mas quando a gente masterizar o campo eletromagnético, a gente vai conseguir, né? Que é o que o Alien faz, né? Ou, vamos dizer, se diz que faz, né? Ou especulamos que faz, né? De fazer, por exemplo, essa diferença de potencial, mandar ele para um outro lugar, né? Tipo... Que seriam as outras dimensões. Seriam as outras dimensões, e viajar no espaço, viajar no tempo, né? Cara, até na nossa realidade a gente sabe, né? Que se a gente viajar mais rápido que a velocidade da luz, a gente volta no tempo, né? Ponto, né? Fisicamente comprovado, né? Quero ver como viajar mais, pegar um tempo maior que a velocidade da luz, só com tecnologias que masterizam a natureza, né? Se a velocidade da luz existe, ela tá aí para ter uma velocidade maior que ela, né? Então, se a gente viaja na velocidade da luz, a gente volta no tempo, porque a gente passa mais devagar que o tempo, né? Então,
ir pro futuro, como é que será que é, entendeu? Então, acho que... O que é o futuro, né? A gente só entende futuro, passado e presente quando a gente tá nesse plano... Exatamente. Desse plano da terceira dimensão, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então, acho que assim, tem muita coisa aí pra refletir e reconectar dessas coisas todas, né? Mas eu acho que é muito louco imaginar os aliens como uma versão evoluída da gente, né? É muito louco imaginar essas novas civilizações, né, extraterrestres como os nossos ancestrais que evoluíram, né? E ao mesmo tempo é muito louco pensar que a gente tem aqui ancestrais que já tiveram esse conhecimento antes, dessa lógica de evolução, e foram absolutamente dominados por uma espécie mais tecnologicamente no nível, vamos dizer, técnica lógica, que nem a gente tá falando de ferramentas e tal, mas guiadas pelo mal na consciência ou pela não visão da consciência coletiva da União, e disseminaram, né? Então você pega os indígenas, né? Eles foram eliminados aqui por conta dos colonizadores, né? Mas quem tinha mais tecnologia? Não sei. Eu acho que o xamã tinha muito mais tecnologia pelo uso do ponto de vista Espiritual? evolução do que o colonizador, o bandeirante, com uma faca foda, saca? Ou uma espingarda. Só que, guiado por uma consciência equivocada, né, eles tiveram momentos diferentes.